Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, muitos dos episódios desse conflito que dividiu o mundo saíram do cenário natural da Europa e se espalharam pelo resto do planeta. A América Latina foi parte desse teatro de operações de muitas maneiras diferentes. A guerra armada, a diplomacia e os negócios. A propaganda e o trabalho de espionagem e inteligência permearam a vida dos latinos. Poucos sabem que, por exemplo, enquanto no México o nazismo se infiltrava nas expressões políticas da direita nacional, na Argentina ele montava uma vasta e sofisticadíssima rede de espionagem. Ou que no Brasil, o ciclo da borracha produziu grandes movimentos migratórios forçados. Poucos se lembram da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália, ou do esquadrão de aviadores mexicanos que combateu a Luftwaffe. Agentes alemães e japoneses observam a América do Sul durante essa semana. Em 1939, quando teve início a Segunda Guerra Mundial, o governo do Brasil manifestou uma posição neutra. Era a continuação da política inaugurada pelo presidente Getúlio Vargas, que determinou que a gestão não deveria estar associada a de nenhuma das grandes potências. Esse pragmatismo foi interrompido no início de 1942, quando os Estados Unidos conseguiram que o governo brasileiro permitisse que eles assentassem bases aéreas na ilha de Fernando de Noronha e ao longo da costa do nordeste do país. Primeiro eles pressionaram e tentaram negociar. Depois o Brasil, Getúlio Vargas, obteve a informação de que se não negociassem, chegassem a um acordo, os norte-americanos iriam invadir e fazer as bases, talvez tomando o território. Então, diante dessa situação, preferiram negociar. E a negociação era modernizar as forças armadas brasileiras, que estavam muito sucateadas, despreparadas, e um crédito para construir uma siderúrgica nacional, que até o dia de hoje é muito importante. Ela fica no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. A máquina de guerra alemã ataca novamente. A guerra estava em plena expansão, e o único empecilho que a Alemanha tinha para dominar a Europa por completo era a resistência da Inglaterra. E o caminho era o Oceano Atlântico. Isso quer dizer que tanto o México quanto o Brasil eram a chave para o abastecimento. Se os submarinos alemães dominassem o mar, isso impediria o tráfego de equipamentos, armas e matéria-prima exportados do continente americano. E o mesmo acontecia com o abastecimento da União Soviética, apesar dos suprimentos chegarem lá através do Atlântico Norte. Depois de fechar esse acordo, o país começou a sentir o peso da decisão. Já que os barcos mercantes brasileiros sofreram ataques de submarinos alemães na costa do litoral do Brasil, o Brasil entrou como adversário, declarando guerra ao eixo. O país sofreu com o naufrágio de cerca de 20 navios mercantes com a bandeira brasileira. E isso, mais que um castigo, era uma estratégia. O que os alemães queriam era isolar seu inimigo principal, o Reino Unido. Os países da América Latina demoraram quase 3 anos para entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso é compreensível porque praticamente ninguém queria ser aliado dos Estados Unidos, por todo o histórico de intervenções e pressões que havia tido. Com isso, o país seguinte a entrar na guerra foi o Brasil. O Brasil já não podia mais se opor a entrar na guerra, apesar da opinião pública de seu país, porque os alemães naufragaram cerca de 20 navios da Marinha Mercante brasileira. Isso provocou uma euforia e uma insatisfação da população. No entanto, dentro do Brasil havia espiões. Dentro do Brasil havia gente que apoiava os alemães. Eles fizeram o que hoje se conhece como as fake news. Começaram a dizer que quem havia afundado esses barcos, esses 20 barcos, foram os próprios aliados ingleses e norte-americanos.
Contudo, em poucos dias descobriram que não era verdade e em agosto de 1942, o Brasil entrou no conflito armado. O Brasil abriu duas frentes muito importantes. A primeira foi que ele foi o país que mandou o maior número de soldados ao Teatro Europeu de Operações. Mas a segunda foi na região do Amazonas. A questão da borracha. Um problema que também se tornou importantíssimo para a Segunda Guerra Mundial. A Fordlândia foi uma comunidade fundada por Henry Ford no início dos anos 30 às margens do rio Tapajós, um afluente do Amazonas. Com 20 mil hectares de plantações projetadas para seringueiras, sua produção satisfaria a demanda de matéria-prima para pneus da empresa automotriz e romperia o monopólio britânico e holandês originado pelas plantações no Sudeste Asiático. O rápido desenvolvimento de sua infraestrutura não encontrou um equivalente nos trabalhadores que foram levados a habitar o lugar. As diferenças culturais, o modo de vida norte-americano e a proibição do consumo de álcool que o dono da Ford Company tentou impor à população ajudaram no fracasso do projeto. Além disso, a ignorância sobre como trabalhar com a borracha fez com que essas plantações não prosperassem. E o resultado foi que, no final da guerra, haviam acumulado prejuízos no valor de 20 milhões de dólares, enquanto que a invenção do látex sintético convertia o natural em obsoleto. Finalizado o conflito bélico e diminuído a demanda, a propriedade foi reintegrada ao Brasil. A entrada do México na Segunda Guerra Mundial aconteceu assim que as potências do eixo, em 1942, afundaram 5 barcos petroleiros de bandeira mexicana: Potrero del Llano, Tuxpan, Las Tropas, Oaxaca e Amatlán foram os barcos atacados pela Alemanha. E por que fizeram isso? A razão foi que eles abasteciam os aliados com petróleo. Pouco antes disso, havia acontecido o bombardeio das forças japonesas à base norte-americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941. O México, como um dos países com maior reserva de petróleo, estava destinado a exercer um papel importante, já que o combustível seria uma das fontes de alimentação do transporte bélico nos próximos anos. Diante de tal panorama, o presidente mexicano da época, Manuel Ávila Camacho, buscava uma maneira de se aproximar do bloco liderado por Estados Unidos, Inglaterra e França, pois o impacto na economia do continente seria sentido logo. Tudo que vemos no mundo, desde a Primeira Guerra Mundial até o ano 2000, foi por conta do petróleo. E é por isso que essa guerra nunca se afastaria do México. No México, dizem que o país não entrou na Primeira Guerra Mundial, mas ele entrou sim. Claro, não declaradamente, mas entrou sim. Porque lá estava cheio de espiões alemães, norte-americanos, ingleses. Porque desde então estava claro que o petróleo mexicano iria ser fundamental para a guerra. Após produzirem os primeiros sinais da aproximação com o bloco aliado, a neutralidade ficaria insustentável. E a reação da Alemanha não tardou. Em poucos meses, os submarinos alemães provocaram o naufrágio de vários cargueiros. A população também reagiu. Os ataques comoveram toda a sociedade mexicana. E se instalou o debate. Houve discussões, gritos e choros. E finalmente o governo fez uma consulta pública, um referendo, e o resultado foi que 40% da população pensava que declarar guerra à Alemanha era o certo. E assim o México entrou na Segunda Guerra Mundial. Em 24 de maio de 1942, a imprensa mexicana anunciou em 8 colunas: México em estado de guerra com as potências do eixo. O que veio depois disso? Uma grande campanha do governo mexicano que precisava ganhar a opinião pública, porque tinha muita gente que não estava tão de acordo em entrar em um conflito bélico internacional. O último que havíamos sofrido tinha sido, um século antes, na guerra contra os Estados Unidos. Desse modo, começou uma campanha. O governo, primeiro, falou da unidade nacional. E o presidente Ávila Camacho se atreveu a reunir os ex-presidentes mexicanos num único dia, no balcão central do Palácio Nacional, não obstante que a maioria deles havia terminado como inimigos durante a Revolução Mexicana. Depois disso, o que houve são as redes sociais, a internet e os meios de comunicação. Naquela época era o rádio e o cinema.
Portanto, o rádio também se somou a essa grande campanha para convencer a opinião pública de que o melhor era entrar na guerra. Na década de 40, enquanto a guerra se expandia pela Europa e obrigava que os países tomassem medidas especiais por conta da escassez de alimentos que o conflito ocasionava, no México, o Estado também colocou o foco sobre essa questão, mas por diferentes razões. As autoridades de saúde consideraram que a dieta dos mexicanos era uma das principais causas da pobreza e do atraso social do país. Os médicos consideraram que uma melhora nas condições de higiene e o aumento do consumo de proteína animal facilitariam o progresso da nação ao criar trabalhadores saudáveis, disciplinados e produtivos. Para tanto, foram treinadas enfermeiras, visitadoras e assistentes sociais, as quais chegaram até onde estava a população necessitada. O governo esperava que as mães adotassem essas novas práticas, introduzindo-as no dia a dia de suas famílias. Uma população saudável e uma estrutura de donas de casa sujeitas ao Estado seriam fundamentais caso o país entrasse em guerra. Se Brasil e México foram dois lugares importantes para o desenvolvimento da Segunda Guerra, o terceiro, com certeza, Buenos Aires. A ideia de levar o nazismo organizado a Buenos Aires foi orquestrada desde 1930 por integrantes do Partido de Hamburgo. Eles haviam trabalhado para criar um escritório no Porto Sul-Americano com finalidade de manter contato com os alemães na Europa e também levantar fundos para o Partido Nazista. A suástica aparecia na bandeira do recém-estabelecido grupo local do nacional-socialismo em Buenos Aires. O Partido Nazista Argentino, segundo registros descobertos na Alemanha no final da guerra, tinha 315 membros no início de 1933 e 2.110 no princípio de 1936. A organização que tinha o número mais elevado de membros foi a Frente Alemã de Trabalho, composta por delegações nos postos de trabalho. No momento de seu apogeu, teve 12.000 integrantes. A maior parte desses membros trabalhava em empresas alemãs da Grande Buenos Aires. Evidentemente, a Argentina era um país onde a Alemanha queria impor uma comunidade alemã. E nesse momento, eu insisto, mais importante economicamente que em quantidade vigente e um setor simpatizante que, se houvesse uma eleição, não teria conseguido muitos votos. Mas a organização estava nas ruas, exercendo o seu papel. Em 1º de maio de 1935, 12.000 alemães festejaram o Dia do Trabalho na cidade de Buenos Aires. Em 1938, 15.000 deles se reuniram no Luna Park. De todos os países da América Latina que ingressaram na Segunda Guerra Mundial, talvez a Argentina registrou o momento e a situação mais complexa entre todos os demais. Na história da Argentina na Segunda Guerra Mundial, encontramos espionagem, batalhas, contra-inteligência, comércio de arte e todo tipo de coisa. Isso foi muito circunstancial, devido ao fato que havia uma grande comunidade alemã residindo na Argentina desde os princípios do século XX. Isso provocou, por exemplo, entre 1935 e 1936, na época das comemorações do 1º de maio, a reunião de até 15.000 alemães, por exemplo, no Luna Park. Assim, quando se inicia a guerra, em 1939, a situação é muito ambígua. A Argentina tem um exército que admira muito os alemães. Claro, eles têm consciência da democracia, mas admira os alemães. E então, o fator decisivo iria ser o exército argentino, que se pronuncia pela neutralidade. Essa neutralidade permitiu aos alemães erguer uma rede de espionagem muito interessante na Argentina durante esses anos. E, além disso, comerciar a arte que vinha da Europa.
Inclusive, comenta-se que o presidente Pablo Ramírez chegou a negociar armas para os alemães. No entanto, os Estados Unidos, em 1944, deram um grande ultimato e disseram: vou formar um bloco regional de segurança, assim que ou se alinham comigo ou não há reconhecimento do governo. A Guerra Mundial produz uma devastação na indústria cinematográfica europeia. E dois são os centros de produção mais cobiçados pelos artistas, que por dissidência política ou escape da ocupação precisaram migrar urgentemente: Hollywood e Buenos Aires. A chegada dos diretores e técnicos de cinema de distintas áreas ao Rio da Prata foi assimilada rapidamente ao crescimento exponencial que levava adiante esse setor industrial que demandava mão de obra qualificada. A incorporação dessa amada estrangeira teve efeitos estéticos imediatos e importantes. Os efeitos posteriores se deram por meio da formação de discípulos que prontamente encabeçaram projetos cinematográficos próprios. A chamada Época de Ouro do cinema argentino, sem dúvida encontra nessa migração um de seus sólidos pilares. Os integrantes do Esquadrão 201 da Força Aérea Mexicana participaram diretamente de missões de combate nas duas frentes mais importantes do final da Segunda Guerra: a Europa e o Pacífico. Aviões da Terceira Frota, em 13 e 14 de novembro, atacam barcos inimigos na Baía de Manila. Esse esquadrão era integrado por cerca de 300 homens e lutou contra os aviões e as baterias antiaéreas da Alemanha e do Japão na frente do Pacífico na Ásia. O governo do México começou a pensar de que forma poderia participar fisicamente dessa guerra e decidiram que o mais prático, o mais econômico, o mais fácil de preparar e de treinar era um esquadrão aéreo. Então eles, já tendo decidido isso, buscaram entre os esquadrões já existentes no México, porque havia o 201, o 202, o 208, eu acho, o 200, enfim. Havia vários esquadrões. E escolheram o que já estava mais completo e só reforçaram os pontos que faltavam para tornar completo o esquadrão com a organização básica que os esquadrões americanos têm. E nisso eles dedicaram uma força conjunta de cozinheiros, motoristas, operadores de rádio, armeiros, pilotos, mecânicos de aviação. Tudo compunha um esquadrão aéreo, tudo para que pudéssemos tocar aquilo autonomamente. Eles concluíram 59 missões de combate. Houve destaque na Batalha de Luzón, nas Filipinas, junto à Força Aérea dos Estados Unidos. Em julho de 1944, com os americanos, foi formado o Grupo de Aperfeiçoamento Aeronáutico. Foram 299 homens vindos de outras dependências do Exército e que foram enviados a se capacitar nos Estados Unidos em campos de treinamento aéreo no Texas e também em Idaho. Desse treinamento foram selecionados 30 aviadores, que são os que voaram e combateram. O esquadrão ficou caracterizado mais como uma unidade dentro da Força Aérea dos Estados Unidos. A partir de junho de 1945, o Esquadrão 201 executou oficialmente missões junto ao Esquadrão de Caça 310 da Força Aérea Norte-Americana. Eles receberam 25 unidades novas e estabeleceram sua base na ilha de Luzón. A unidade executou mais de 95 missões de combate, com um total de mais de 1.900 horas de voo. E participou do esforço aliado para bombardear Luzón para expulsar os japoneses daquelas ilhas.
Desde o fim de 1944, a sociedade mexicana já tinha colocado os olhos sobre a imprensa mexicana. Por quê? Porque o Esquadrão 201 de soldados mexicanos estava se preparando para ir combater no Extremo Oriente. E finalmente entraram em combate na região das Filipinas, Luzon e Formosa. Eles conseguiram acabar com posições japonesas e defesas antiaéreas. Deram baixa, digamos, em cerca de 30 mil soldados japoneses em diferentes ações. Trincheiras, edifícios estratégicos, tudo isso conseguiram os membros do Esquadrão 201, que foram aproximadamente 30 pilotos. Infelizmente, 7 deles faleceram durante o treinamento. A última missão do Esquadrão 201 foi logo depois da guerra. Uma semana depois que o Japão havia se rendido, o presidente Manuel Ávila Camacho os recebeu na Praça da Constituição, ou Plaza Maior, na Cidade do México, onde os comparou como descendentes daquelas águias reais, ou com os cavaleiros águia, do famoso Império Azteca. Pancho Pistolas é um personagem de animação criado por Walt Disney e que foi apresentado no filme Você Já Foi à Bahia, ao lado do Pato Donald e do Zé Carioca, um papagaio fumante que ficou famoso em Alô Amigos. A criação do personagem mexicano foi durante a Segunda Guerra Mundial, como parte da estratégia conhecida como Política da Boa Vizinhança, comandada pelo governo dos Estados Unidos da América para conseguir apoio político e militar dos países latino-americanos. A ideia nasceu quando ele estava em um rancho assistindo a um tipo de rodeio. Foi daí que surgiu a inspiração de fazer um personagem com traje típico, alegre, que fala alto e que dispara suas pistolas na menor ocasião. Ele foi escolhido pelo capitão Miguel Moreno Arreola como o mascote do Esquadrão 201, que participou da Batalha de Luzon. Panchito Pistolas realizou 785 ataques ofensivos aéreos na Segunda Guerra Mundial. Como consequência do Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou proibida de ter uma força aérea. Nisso, muitos de seus hábeis pilotos emigraram para a América do Sul. Em 1919, existia na América do Sul a SCADITA, a Sociedade Colombiana Alemã de Transportes Aéreos. Ela foi uma das primeiras companhias aéreas do Caribe e fez muito sucesso até que começou a Segunda Guerra Mundial. O cachorro louco da Europa finalmente levou a civilização a uma nova guerra mundial. A partir de então, o bloco aliado por meio dos Estados Unidos solicitou à Colômbia a expulsão de todos os alemães do país, já que se tratavam de ex-pilotos de guerra. Mas o governo colombiano demorou um tempo para reagir, já que, na verdade, a empresa não era alemã, mas colombiana. E seu proprietário, Peter Paul von Bauer, acabava de ser agraciado com uma das mais altas condecorações da Colômbia, a Cruz de Boyacá. A pressão surtiu efeito de todos os modos, e a Resolução Executiva número 16 de 1945 suspendeu a nacionalização que foi outorgada em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, não acredito na existência de pilotos alemães como espiões, mas lembremos que a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. E havia uma pressão por parte de Adolf Hitler para tomar o controle das empresas alemãs que existiam e estavam espalhadas pelo mundo. Manter a SCADITA foi um desafio para os expatriados alemães, pois os fundadores da empresa planejavam naturalmente importar aviões alemães e empregar pessoal alemão. A empresa se transformou em um investimento muito importante para a economia colombiana. Uma vez que a Segunda Guerra Mundial começou, a preocupação foi a aproximação de tantos aviadores alemães com o Canal do Panamá, e a Colômbia não era sua aliada. Um dos segredos de guerra mais escandalosos e menos conhecidos é que membros da Força Aérea Alemã operaram na América Latina às vésperas da guerra. Sim, eram membros da Luftwaffe. No entanto,
Pelo Tratado de Versalhes, eles não podiam nem trabalhar nem pilotar na Europa. Por isso, na década de 1920, eles constituíram uma empresa colombiana-alemã chamada Skadita. Porém, até 1939, quando começa a guerra, os norte-americanos se dão conta de que os alemães estão envolvidos nessa empresa de aviação. E então, não somente isso, perceberam também que o principal acionista da linha aérea mais importante dos Estados Unidos, a Pan American, também estava envolvido, Juan Trippe. Nisso é ordenado que expulsem todos os alemães e que ponham o pessoal norte-americano. E assim é feito. A Colômbia fica sem a Skadita, mas todos os pilotos e funcionários alemães voltam precisamente para a Alemanha. Para quê? Para se incorporar à Segunda Guerra Mundial e para lutar com o eixo. O impasse entre a Companhia de Aviação Nacional Colombiana, SACO, e a empresa aeronáutica Skadita, integrada por pilotos alemães ex-integrantes da Luftwaffe, era levada a cabo todos os dias na pista de Medellín. Um fruto amargo dessa disputa foi o acidente que custou a vida de Carlos Gardel. O famoso cantor e ator argentino chegou à pista do aeroporto Olaya Herrera, que na época era conhecido como Aeródromo Las Playas, em 24 de junho de 1935. A justiça, por sua vez, decidiu que as causas do acidente foram devidas às características da pista e a um forte vento proveniente do sudeste. Em setembro de 1939, circulava pelos mares do Atlântico Sul um navio de guerra alemão, o Graf Spee, responsável pelo naufrágio de muitos barcos aliados. Seu capitão alemão era famoso entre seus adversários por seu comportamento, pois cada vez que afundava uma embarcação, resgatava os sobreviventes. Mesmo assim, o perigo que representava era enorme. O Graf Spee contava com um incipiente modelo de radar que permitia que ele localizasse, mesmo que muito longe, as embarcações inimigas. E era muito veloz. As incursões da frota alemã no Atlântico Sul preocupavam os britânicos porque isso poderia complicar o abastecimento, coisa que depois acabou acontecendo. Assim que sua posição foi descoberta, a notícia se difundiu pela região e 25 barcos franceses e britânicos começaram a perseguir o Graf Spee. Até então, essa foi a maior perseguição da história naval. O comandante Henry Hellwood, à frente do cruzador Ajax, calculou que o Graf Spee iria chegar ao estuário do Rio da Plata em 13 de dezembro de 1939. E para lá se foi, acompanhado de outros 2 barcos. Às 6h04 da manhã do dia previsto, uma série de explosões deu início à primeira batalha naval da Segunda Guerra, a Batalha do Rio da Prata. Os superiores de Langsdorff ordenaram que ele enfrentasse os ingleses, que perdesse se tivesse que perder e que afundasse com todos. Nessas expectativas estava implícita sua morte e de toda a tripulação. A verdade é que o Graf Spee tinha potencial para enfrentar essas embarcações. E, na verdade, o enfrentamento acabou acontecendo bem próximo da região, próximo ao Rio da Prata. E isso os deixou expostos às embarcações mais preparadas, pois eles já estavam numa situação com muitos mortos. E isso também afetou o Graf Spee. Depois de uma longa batalha, os britânicos conseguiram danificar o barco alemão. Avariado, o navio foi para Montevidéu, onde uma artimanha do embaixador inglês em Buenos Aires o deteve. No Uruguai, existia uma lei segundo a qual nenhum barco de guerra poderia zarpar do porto se 24 horas antes havia zarpado um barco da Marinha Civil. Alguns dizem que os ingleses os enganaram por mensagens de rádio, porque os fizeram acreditar que viriam reforços, mas isso não ocorreu.
E isso acabou incidindo na decisão do capitão alemão. E o final foi o esperado. O Graf Spee foi parar no fundo do mar. O último capítulo vivido da assombrosa odisseia do encouraçado nazista, o almirante Graf Spee. Seus tripulantes, por fim, foram presos na Argentina, onde receberam auxílio médico. O comandante Langsdorff se suicidou poucos dias depois, onde estava alojado, no Centro Naval de Buenos Aires. O naufrágio do Graf Spee, navio de guerra alemão, comoveu toda a América Latina, mas particularmente a Argentina e o Uruguai, porque a embarcação havia sido afundada exatamente no Rio da Prata. Ou seja, a guerra já estava bem no nosso quintal. Mesmo assim, o governo argentino demorou ainda 4 anos mais até decidir entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Quando o navio alemão Graf Spee foi afundado no Rio da Prata no ano de 1939, alguns de seus tripulantes buscaram refúgio na cidade portuária de Mar del Plata. Uma década depois, começaram a frequentar o Cassino Central e, mediante o estudo meticuloso da inclinação dos rolamentos de cada uma das roletas, comprovaram que havia uma série de números que saíam com mais frequência que outros. O ex-oficial da Kriegsmarine, Helmut Berlin, tomou nota dos números que saíam em uma determinada mesa de roleta. Ele estabeleceu um padrão e com ele decifrou quais seriam os números ganhadores, conseguindo ganhar da banca em várias oportunidades até ser descoberto. A fé e a razão. 2 pilares que unem e dividem o mundo. Quais as bases das crenças dos nossos ancestrais? A história da humanidade é uma junção de religiões e ideologias que trouxeram mudanças e provocaram conflitos que parecem infinitos. Em dezembro, seguimos as pistas de um planeta em constante evolução. History 2. Os atos públicos de celebração da coletividade alemã em Buenos Aires se transformaram em ferramentas políticas do nazismo no período próximo à Segunda Guerra Mundial. Bom, eu diria que o ato mais relevante desse setor, simpatizante da Alemanha na Argentina, foi em 1938. Eles chegaram ao Luna Park depois da anexação da Áustria por parte da Alemanha. A vasta rede de espionagem nazista montada na Argentina durante a guerra e financiada pela embaixada alemã foi constituída por personagens que vieram do exterior e alguns empresários da coletividade alemã captados com êxito na Argentina. Para falar do ocorrido na Argentina, temos que falar um pouco do serviço de espionagem que os alemães fizeram nesse país. Isso foi em 2 períodos bem diferentes, bem definidos. O primeiro deles foi marcado por bastante falta de profissionalismo. Levemos em conta que naquela época o que se espionava, né? Bom, nós temos que pensar na situação do que ocorria na década de 30 e na década de 40, em um país bloqueado pela guerra, onde nem entravam os jornais da Suécia, era o país fechado. Então qualquer informação que os espiões pudessem conseguir era de suma importância e também vital, porque às vezes nos jornais saíam números de movimentos de tropas ou de produção de aviões, e isso principalmente de países que estavam em guerra com a Alemanha. Então essas informações, que são informações econômicas, macroeconômicas, elas eram muito apreciadas pelos alemães.
Entre eles, podemos destacar Hans Harnisch, recrutado em 1939, que viajou à Alemanha em 1941 e foi alistado pelo Serviço Secreto Alemão para enviar relatórios econômicos diretamente da Argentina. Em maio do ano seguinte, junto de outros membros de uma célula em formação, instalaram um radiotransmissor secreto, fornecido por um funcionário da empresa Telefunken e vindo do Rio de Janeiro. A partir daí, começou a montagem de um aparato de inteligência conhecido como Operação Bolívar, um sofisticado conjunto de transmissores secretos e distribuídos por todo o território. Em janeiro de 1943, ingressou no país Siegfried Becker, um reconhecido espião, cuja missão era recompor a rede da SD na América do Sul, e ele passou a comandar as atividades. Com o capital inicial de $350 mil, a Operação Bolívar foi uma das organizações de espionagem nazista de maior êxito da Segunda Guerra. Na história da espionagem da Segunda Guerra Mundial, a Argentina tem uma página à parte. Desde antes do início do conflito, em 1939, havia uma intensa rede desenvolvida por dois grandes espiões, Harnisch e Becker. Esses dois, entre 1942 e 1944, conseguiram enviar cerca de 2.500 comunicados à Alemanha. Quase o mesmo número que a própria embaixada alemã enviou a seu país. Bom, apesar de que em 1944 a Argentina entrou na Segunda Guerra Mundial, os espiões continuaram a enviar comunicados. E foi tamanho o reconhecimento da Alemanha nazista a esses dois espiões que pelo menos Becker foi premiado com a Cruz de Ferro até o final da guerra. Os submarinos alemães operavam por todo o Atlântico, naufragando barcos mercantes, interrompendo o tráfego de muitos produtos importados que ficaram fora de circulação, e essa escassez gerou problemas. Um dos exemplos mais contundentes foi a falta de pneus para os veículos. Nisso, os argentinos deram asas à imaginação e a cidade de Buenos Aires viu seus ônibus com rodas metálicas circulando pelas vias dos bondes. Esse sistema começou a funcionar em fevereiro de 1939. E em 1942, isso até rendeu duros conflitos com os proprietários de ônibus coletivos, que se colocaram contra a medida, mesmo tendo recebido indenização. As rotas escolhidas para os veículos reformados foram aquelas que circulavam quase em linha reta. A velocidade era limitada porque a dificuldade para freá-los era preocupante, já que os sistemas dos ônibus não foram preparados para isso. Houve nazismo no México? O que sim houve foi uma estratégia de seus seguidores para tentar se infiltrar nas correntes políticas nacionais. Sua manifestação mais notória foi o Partido de Ação Nacional, PAN, que teve fortes vínculos políticos e ideológicos com movimentos de ultradireita nacionais e estrangeiros. Durante as primeiras décadas do século XX, as manifestações da direita radical mexicana cresceram de maneira significativa. A União Nacional Sinarquista se vangloriava de ter mais de 500 mil afiliados, e a Falange cerca de 50 mil. Durante a Segunda Guerra Mundial, circularam vários jornais simpáticos ao eixo Berlim-Roma-Tóquio, entre eles Timón, Revista Continental, Ômega e El Hombre Libre. Os serviços de inteligência norte-americanos da época sustentavam que havia uma relação muito estreita entre esses grupos de direita, o clero conservador, a falange espanhola e os nazistas. Na década de 30, a Alemanha tinha bons olhos para o México. E numa época em que os nazistas, na década de 30, ainda não tinham mostrado sua pior face, finalmente, eles tinham outra proposta como governar e, para muitos, era uma grande proposta. Portanto, a Alemanha, que sabia, sobretudo a partir de 33, quando Hitler toma o poder, era óbvio que a guerra iria chegar e era óbvio que o México voltaria a ser importante. E desde então, a Alemanha, tenta reativar
sua rede de espionagem. Houve tantos espiões nazistas no México que até havia um campo de concentração em Perote. O semanário da opinião, intitulado La Reación, expressava sua naturalíssima admiração pelos fulminantes triunfos alemães em toda pessoa não cega pela paixão ou influenciada por outros motivos menos confessáveis. Elogiavam o valor e a liderança militar de Hitler, de quem diziam, fala pouco e quando faz, é porque as circunstâncias o obrigam a isso. Em todo caso, age militarmente mais do que fala. Está na frente da luta e como diretor dela. Como era de esperar, também protestaram quando o México deu asilo a 30 mil israelitas que fugiram do extermínio. O México, como governo, nunca foi nazista, nem pró-alemão. Houve alguns casos isolados de escritores e intelectuais que abertamente se mostraram a favor do que Hitler fazia. Inclusive, gente como José Vasconcelos, que foi o secretário da Educação Pública nos anos 20, publicou uma revista que se intitulou Timon, onde ele aplaudia Hitler. Outro exemplo, o grande artista plástico, o Dr. Atle Gerardo Murilo, também se pronunciou abertamente, inclusive contra os judeus. No final, o México se enquadrou com a política regional, a política latino-americana. E foi assim que o México seguiu o curso da guerra ao lado dos aliados. Paralela à frente de guerra, a disputa de poder na União Soviética não tinha trégua. Em 20 de agosto de 1940, o dissidente mais notório, Leon Trotsky, exilado no México, sofreu um atentado que levou a cabo uma complexa trama internacional e que custou sua vida. O sicário escolhido foi Ramón Mercader, um comunista espanhol e agente do implacável Serviço de Segurança Soviético NKVD. Munido da falsa identidade de Jacques Monard, cidadão belga, cultivou a relação com o líder exilado até que, por fim, na manhã de 20 de agosto de 1940, foi recebido com a desculpa de consultá-lo por uns documentos. Nisso, desferiu na cabeça de Trotsky um feroz golpe de picareta. Os gritos alertaram os guardas que conseguiram detê-lo. A consolidação de Stalin estava assegurada. Notícias de última hora. A guerra avança com força total em suas frentes na Europa. Nenhum sinal de cessar-fogo é percebido.